Agradecemos mais uma vez aqueles que estão participando, dos estudos da lição. Que Deus possa estar nos abençoando a estudar a palavra dele. O tema dessa semana é para todas as gerações. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos que nos deste a cada dia. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, compreensão. Guia nos momentos que se segue a estudar a Tua palavra. Pedimos por Jesus. Amém. Se é para todas as gerações, também é para a nossa. E quanto mais está próximo da vinda de Jesus, mais esse assunto está relacionado com esse grupo. Se nós formos a última geração, e pode ser, a última geração antes de Jesus voltar, muitas coisas relacionadas a Noé e o que aconteceu antes, na época do dilúvio, está relacionado conosco. Porque o que aconteceu no dilúvio, nós vamos ver que foi um julgamento de Deus em relação ao comportamento, o comportamento moral da humanidade. E se houve um julgamento, é porque tinha uma lei. Alguns dizem, não tinha lei naquela época. Deus sempre tem a sua lei. E o que é a lei? Lei é a expressão da vontade de Deus. Então sempre houve lei e sempre haverá lei. Agora, qual tipo de lei que Deus manifesta, aí é outra coisa. O verso para memorizar diz: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Essa passagem aqui está no verso, mas tem alguma versão que eu achei melhor trazer para entender melhor. Está lá na versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Noé, porém, achou graça. Então aquele encontrar favor, alguns podem não entender que é a palavra graça. Achou graça aos olhos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dizem que a graça só veio depois que veio Jesus, que veio o Espírito Santo. Não, a graça de Deus existia desde sempre. Desde que o homem necessitou da graça, ou seja, desde que o homem peca, a graça foi necessária. Então diz aqui que Noé achou graça aos olhos de Deus. Romanos 11:6 diz assim, a respeito da questão da graça: mas se é por graça, já não é pelas obras. Então, Noé foi encontrado, achado em graça por Deus, não foi pelas obras dele, mas sim pela graça. De outra maneira, a graça já não é graça, que Romanos fala. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. É só que a gente tem que entender aqui, Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis 6:9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo. Existe alguém justo na face da terra? A Bíblia diz que não. Não há nenhum justo sequer, E a Bíblia diz que todos pecaram, Está lá em Romanos, Capítulo 6, 6, deixa eu ver aqui, Todos pecaram, e destituídos estamos da glória, É o que diz, lá em Romanos. E então, todos nós pecaram, exceto, a pessoa de Jesus. Então, a pessoa de Jesus, ela vem dar a solução ao problema que nós nos encontramos. Mas aqui diz que Noé foi um homem justo. Como é que nós somos justificados? Nós vamos entender nessa lição dessa semana justamente o que significa ser justificado. E perfeito. Como é que nós somos perfeitos? Noé não pecava? A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória. Todos pecaram, destituídos estão da glória. Então, significa que, de alguma forma, Deus justificou a Noé e o considerou perfeito. Para a gente poder entender o que está escrito aqui. Mas isso aí, Romanos 3:23, o que diz aqui? Alguns têm dúvida, Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas diz, sendo justificados pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro, antes da fundação do mundo. Porque o pacto que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham feito para salvar o homem já existia antes mesmo do ocorrido. Porque Deus, meus irmãos, Ele não está pondo a nossa salvação em risco. Se existe risco, é por causa de nós mesmos. Então, Deus aqui diz aqui que Noé foi justificado pelo quê? Por essa graça.
E essa graça vem de quem? Por causa de Jesus. Jesus nos dá essa graça. Por isso nós somos justificados. E quando nós somos justificados, perante Deus, nós somos considerados perfeitos. É fantástico, né? Noé andava com Deus. Essa é a diferença aqui. Não é que as obras de Noé fizeram Deus, né, decidir algo com relação a ele. As obras são fruto da fé que Noé já tinha em Deus. Porque Noé andava com Deus. Noé decidiu andar com Deus. Você está decidido também a andar com Deus? Eu tomei a minha decisão há um certo tempo atrás de andar com Deus. E isso não é fácil não, porque as tentações e a nossa natureza pecaminosa, ela tenta sempre nos impedir de andar com Deus. Mas, uma vez que nós decidimos andar com Deus, Deus diz que vai andar conosco. Fantástico, né? Então, o princípio do pecado. Onde é o princípio do pecado? Na verdade, o princípio do pecado nós não sabemos. Nós sabemos só, como diz assim, do ponto de vista exterior, né, que ocorreu com Lúcifer, né, que ele se tornou mal por escolha própria e manifesta o pecado. Então, o princípio nós não sabemos. Mas aqui nós podemos ver aqui o que ocorreu com a humanidade no seu início. Gênesis 6, 5, 6 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Pode chegar a esse nível? Pode. Ainda mais homens que viviam próximo de 1000 anos, né? Imagine quanto tempo você pode amadurecer o seu caráter para ser má continuamente. E que frutos levam a isso, né? Eu estava vendo aqui várias reportagens, né, de pessoas sendo mortas, né, de formas assim, ou seja, pessoas más fazendo mal, né? E a gente pode ver, né, que isso é possível. Está a pessoa chegar a nível de seu coração, sua mente ser todo o tempo má, totalmente má. Então Deus se entristece. No passado Deus se entristeceu e Deus se entristece hoje também. É por isso que existe um limite da misericórdia e da graça de Deus. Pode ter certeza que tem um limite. Chega um determinado nível que Deus não suporta mais e Deus age. É por isso que aqui diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Deus pode se arrepender? Aqui a Bíblia está dizendo que sim. Não vai dizer que Deus ficou feliz, né, com o pecado. Deus não ficou feliz. Mas o arrependimento de Deus não impediu Deus de buscar a salvação do homem, nem de resgatar a humanidade. Mas diz aqui: pesou-lhe em seu coração. Deus também tem mente. Deus sente igual a gente, e muito mais do que nós, né? Pela natureza intrínseca que ele é, a divindade. Ele passou para nós essas características que nós podemos entender um pouco, né, da tristeza. É uma pena. Nós causamos tristeza a Deus. Eu oro a cada dia para que eu possa, né, diminuir essa tristeza do coração, fazendo o melhor que eu puder. Eu espero que você também tome essa decisão. Gênesis 3, 4, 6 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Essa é a base, né, praticamente de várias religiões não cristãs e também parte de religiões cristãs, que diz que o homem não morre e que o ser humano tem alma e com a alma imortal. Quem falou isso foi Lúcifer, a serpente, ou Satanás, ou diabo. Ele disse mais ainda: Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Esse saber o bem e do mal aqui é a prática do bem e do mal, né? Mais do mal do que do bem, como está dizendo ali. A gente pode chegar a um nível de ser continuamente mal. Satanás sabe disso, que ele é continuamente mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Isso aqui já é a interpretação dela, né? Porque Deus disse que tinha criado tudo, era muito bom. Deus, a árvore em si não era má. Mas a árvore desejável para dar entendimento, quem nos dá entendimento são os objetos, são as coisas.
Ou é Deus que nos dá a capacidade de entender, de compreender? A gente pensa que é a ciência, né? É a ciência que faz, né, a gente conseguir chegar ao auge que nós conhecemos. Será mesmo? A ciência, sabe o que é? O significado da palavra ciência é busca da verdade. O princípio é isso. E a ciência, ela estuda a natureza. Quem criou a natureza? Quem estabeleceu as leis e os padrões que nós estudamos como cientistas? Porque cientista a gente busca padrões, busca leis. Quando não tem padrões, a gente não consegue estabelecer nenhum princípio, ou seja, nenhuma norma. Então, se tem padrões, se tem leis, é porque tem um ser inteligente que estabeleceu esses padrões. De modo aleatório, não existe essa possibilidade. Um dos sinais de inteligência é justamente a existência de padrões. Vocês sabiam disso? Um dos sinais de inteligência é você identificar o quê? Padrões. Tomou, né? Eva tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, infelizmente. Nós também comemos muito dessa mensagem de Satanás, que ele diz que a gente não morre, que a alma é imortal, que nós somos parte da divindade, né? Então isso está espalhado hoje em várias religiões. Isso faz o que? A gente cair no engano, tentando nos igualar a Deus. Nós somos filhos de Deus, nós já fomos criados o quê? A imagem e semelhança de Deus, mas nós nunca seremos iguais a Deus. Porque Deus é Deus e nós somos seres criados por Deus. Esse não é o plano de Deus, criar deuses igual a Ele. Não foi o plano de Deus. Então, aqui mostra mais características, né, da questão do pecado e os seus princípios. Gênesis 4, 5, 7 diz: mas para Caim, para a sua oferta não atentou. Então Deus pediu para Caim dar a oferta, e a oferta de Caim, né, é interessante. Caim seria similar a mim, vegetariano. Eu sou vegetariano. Ele deu uma oferta vegetariana. E Abel deu a oferta com animais. Só que a gente tem que entender, entre os animais e os vegetais, o que é mais nobre seria. Sabe o que é mais nobre? É aquilo que Deus diz, não o que eu penso. Então Deus vai aceitar a oferta conforme a maneira que Ele disse. Dízimos e oferta não é do jeito que eu penso, não. Ah, vou dar o dízimo os pobres. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Dízimo foi criado para manter o sacerdócio e as pessoas que estão envolvidas na pregação do Evangelho. A oferta, sim, a sua oferta, ela é destinada para ajudar os pobres, ajudar a manutenção da igreja e fazer com que a obra avance. Mas não tente desviar, nem dizer que Deus falou determinada coisa e da sua cabeça, né, você vai fazer e agir agora. Esse foi o erro de Caim. Né? E Deus diz aqui Caim, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. E o que aconteceu? Quando você desobedece a Deus, tem uns ainda que, em vez de se arrepender, o que é que ele faz? Ele se ira contra Deus. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Né? Ficou triste porque Deus não aceitou. Também muitos, né, ainda hoje, ficam tristes. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus sabe que nós somos falhos, nós somos pecadores. E as tentações vêm sobre nós. Mas o que cabe a nós fazermos? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que controlar e dominar os nossos maus desejos. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Né? Mas com Deus nós conseguimos fazer. Com Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Com Deus. Gênesis 6, 11 e 12 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. É por isso que eu disse que as lutas são grandes e nós, meus irmãos, estamos nos aproximando numa época da humanidade que a terra também está se tornando praticamente corrompida. E a gente pensa que se corromper é questões ambientais, né? A questão da água, né? A questão do clima. Né? Não é isso não. É desobediência às leis de Deus. Ela se corrompe e a terra passa a sofrer
Por causa da desobediência das leis de Deus. E nós vamos ver a passagem aqui que diz justamente isso. E diz que a terra passa a ser o quê? Corrompida. E quais são as consequências disso? Encheu-se a terra de violência. Nós podemos ver que a terra, nosso mundo está cheio de violência. E diz, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Será se Deus também não está vendo a situação essa? Tá. É por isso que diz que nós estamos nos últimos dias. E Jesus falou que nos últimos dias seria semelhante ao dia de Noé e ao dia de Ló. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Graças a Deus que Deus falou que quando ele voltar vai haver um remanescente. Nós vamos ver isso aqui. Não será igual, né? Na verdade será igual. Porque Noé e sua família eram o remanescente. Infelizmente, a mesma coisa vai acontecer. Porque a Bíblia diz que o que aconteceu vai acontecer de novo. Está lá em Eclesiastes, né? O que é, já foi. O que já foi, será novamente. E é assim, nós temos que aprender com as histórias no passado, porque Satanás ele usa as mesmas estratégias do passado para nos tentar hoje. Né? E a gente pensa, né? Olha o que fala aqui. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Isso aqui é do ponto de vista, não é do ponto de vista científico. Né? Pode ser do ponto de vista científico, sabe por quê? Porque as pirâmides, nós não sabemos quais são as origens dela, não. Eu só sei para vocês, como engenheiro, especialista na área, eu posso dizer, para fazer pedras, talhar aquelas pedras, encaixar elas naquela posição, sem a tecnologia que nós temos hoje, nós não conseguimos fazer. E os homens do passado? Eram homens ignorantes, como alguns dizem, né? Que os povos do passado eram mais ignorantes, hoje estão mais evoluídos, será mesmo? Essas construções foram encontradas em vários lugares. Não foi só no Egito, não. Em alguns lugares também, né, aqui da América do Sul, também tem construções com pedras gigantescas, talhadas, né, e encaixadas. De forma, né, praticamente perfeita. Pela Bíblia, nós podemos entender que os homens do passado eram muito mais inteligentes que nós. Mas a inteligência não quer dizer muita coisa. Porque aqui diz aqui que a terra era o quê? Estava corrompida. E porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quando Deus fala tudo aqui, existem as exceções. Existe. Noé era uma exceção. E alguns outros que morreram antes do dilúvio também podiam ser exceções. Mas aqui Deus fala de forma, né, que é a maioria, ou seja, quase 100%. E isso também pode acontecer próximo da volta de Jesus. Isaías 24:5 diz aquilo que eu falei. Ó. Na verdade, a terra está contaminada. Por quê? Por causa dos seus moradores. Mas qual é a razão? É a questão de mudança climática, né? É a questão de o que nós estamos fazendo? A Bíblia diz aqui, ó. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Ó, nós mudamos os estatutos. Que estatuto? Estatuto é o quê? É algo que foi estabelecido por Deus. E que leis? Que leis são essas? Deus criou várias leis. Leis morais, que são os 10 mandamentos. Leis naturais, né? E aí envolve também as leis, né? Que envolvem a alimentação. As pessoas, né? Também são leis de Deus. E que aliança eterna é essa? Nós vamos entender que aliança eterna é essa. Deus fala de uma aliança eterna. Aliança eterna com o quê? Com o ser humano. Que aliança é essa? Se eterna, vem desde o passado anterior. Mesmo antes de nós existir, Deus já tinha preparado essa aliança para nós. Que aliança é essa? Aqui fala que essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Justo e perfeito. Nós já entendemos, né? E nós somos justificados pelo quê? Pela graça de Deus. E nós somos considerados perfeitos o quê? Segundo a luz que Deus nos dá, ele nos ensina a praticar boas obras. É por isso que Noé andava com Deus. E diz aqui, ó. Segundo Pedro 2:4-6 fala algumas coisas relacionadas ao passado, da época de Noé. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, então os anjos pecaram, anjos pecam, pode pecar. Mas havendo-os lançado onde? No inferno. Eu procurei saber o que significa essa palavra inferno. Vamos já explicar. Os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Então Deus pegou os anjos que pecaram, ou seja, os anjos que se rebelaram,
e lançou eles num lugar, e esse lugar eles é como se fossem cadeias de escuridão, ou seja, eles estão presos, estão sendo esperando ao juízo final. E não perdoou o mundo antigo também, mas guardou a Noé. Ou seja, o mundo foi condenado, mas Deus guardou Noé, a oitava pessoa. Então foram 8. O pregoeiro da justiça. Então Noé já pregava o evangelho naquela época, já existia evangelho já. Evangelho são boas novas? Boas novas sobre o quê? Sobre a misericórdia e a graça de Deus. Então, aqueles que ouviram a mensagem de Noé, que ia haver um dilúvio e aceitaram, foram salvos. Mesmo, não entrando na arca. Com alguns deles aconteceu isso. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, Deus, condenou o mundo antigo. Condenou a destruição também a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-os como exemplos para os que vivem piamente. Nós podemos ver o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Os homens da cidade tentaram ter relações sexuais com 2 anjos que Deus e Jesus enviou para tirar Ló da cidade. Então, ou seja, alguns dizem, não, era comida, era isso, aquilo. Não, está escrito, não é isso não. Lá está escrito que homens tentaram ter relações sexuais com anjos. E isso está totalmente relacionado com o homossexualismo. Só pode ser homossexual e não ter relações? Pode. Pode. Ele pode fazer essa escolha. Mas aqui era relações sexuais. Aqui está escrito. Houve essa tentativa. Aqui a palavra inferno e a palavra anjos, no original, anjos está escrito lá, Binei Ha Elohim, que pode ser traduzida por filhos de Deus. Então anjo pode ser traduzido filho de Deus? Pode. Aí tem Gênesis 6:2, que as mulheres casaram com os filhos de Deus. Esses filhos de Deus podem ser anjos? Podem. Alguns dizem que não, que era o filho de Deus, era descendente de Sete, Pode ser também, mas não existe, não impede de ser anjo, não. Porque lá em Jó, a Bíblia diz também que os anjos são chamados filhos de Deus. Lá em Jó, fala claramente, filhos de Deus vieram. É a mesma palavra que está escrita aqui. Então, a gente... no original está lá escrito filho de Deus também. Então a gente tem que entender e não descartar as possibilidades e achar aqui que, como eu poderia dizer, que a Bíblia só tem essa interpretação ou aquela interpretação. Então, eu falo para vocês aqui, esses anjos aqui, no original está escrito filho de Deus ou filho dos anjos. Pode ser essas duas possibilidades. É só ver aqui, aqui, em Jó 1, e um dia em que os filhos de Deus, em algumas versões fala anjo, filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Da mesma forma, em Gênesis 6, é a mesma palavra que está escrita aqui, em Gênesis 6, viram os filhos de Deus, é a mesma palavra, meus irmãos. Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas alguns dizem, não, mas Jesus diz que os anjos, que depois na ressurreição, a gente não casa nem se dá casamento, mas serão como os anjos. Sim, nós não vamos ter casamento, mas não quer dizer que anjo, Jesus não falou que anjo não tem sexo. Ou que não pode assumir forma humana e fazer sexo. Em nenhum lugar Jesus falou isso. É só ver o caso, 2 anjos assumiram forma humana e foram lá se encontrar com Ló. A Bíblia lá diz, 2 anjos assumiram forma humana. Então aqui diz, eu não vou me aprofundar nisso aqui, eu estou mostrando para vocês o que está escrito e as possibilidades. Então diz aqui que os anjos, ou filhos de Deus, e a palavra inferno lá, e alguns tem escrito inferno na Bíblia. Não está escrita a palavra inferno, e sim Tártaros.
Aí você pode dizer, mas Tártaro está relacionado com o Deus, né? Ou com a deusa, né? Com o Deus lá dos povos gregos romanos, tá? Era um lugar onde Hades, né? Controlava esse lugar, né? Que era o chamado Tártaros. E eles prenderam os titãs, né? Esses titãs, se você for ver na história, são anjos, né? Eu já vi bastante, já estudei um pouco, né, sobre o assunto. Está relacionado com anjos, essa história dos titãs, né? Então, é um lugar que existe, que Deus colocou os anjos aqui, vai ser na terra mesmo. E eles estão sendo guardados para o dia do juízo. É isso que a gente tem que entender. Da mesma forma como os anjos estão sendo guardados para o juízo, né, Deus também vai julgar, assim como julgou na época do dilúvio a humanidade. E aqui diz, ó, Jesus fala em Lucas 17, 26 a 30, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Jesus falando isso aqui, ó. Então as coisas que aconteceram na época de Noé, as pessoas rejeitaram a verdade, né? Ver Noé trabalhando, né? E fazendo o que Deus tinha dito, e as pessoas não acreditarem, né? As pessoas ter a natureza continuamente má. Isso aí de Jesus fala que vai acontecer. E Jesus entra em detalhes, ó. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? Desde aquela época, até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, da forma semelhante, Jesus diz que vai acontecer. Mas que arca é essa hoje para nós? Existe uma arca? Existe. Sabe o que é a arca? É a igreja. Hoje a arca que vai salvar todo mundo é a igreja que Jesus constituiu. E como é que você entra para essa arca? Pela pregação do evangelho. E Jesus diz que você, está lá em Marcos, né? Se você crer e aceitar o evangelho e for batizado, você faz parte dessa arca. Faz parte desse evangelho. Olha o que diz aqui. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, olha a arca aqui. Quando você crê e for batizado, você vai fazer parte da arca. Diz que o que é que vai acontecer com você? Mas quem crê e foi batizado será salvo, assim como foi Noé. Mas quem não crê será condenado. Quem não crê não vai entrar e não aceitar o evangelho, não vai entrar na arca. Porque a arca é a igreja. Mas a igreja adventista do sétimo dia? Não, Jesus não está falando isso não. No final não vai ter igreja adventista do sétimo dia. Vai existir o quê? Povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? Vamos já ver quem é o povo de Deus. Os adventistas fazem parte? Com certeza. Mas todos os adventistas fazem parte? Nem todos. E alguns não vão ser fiéis até o fim. E os que estão fora vão se tornar adventistas também do sétimo dia. Ah, mas vão se tornar da igreja? Não. Eles vão ser adventistas porque eles esperam a volta de Jesus. Estão guardando o evangelho. E do sétimo dia porque eles vão decidir guardar o dia que Deus reservou para ser guardado. Inclusive os outros mandamentos. Então eles serão também adventistas do sétimo dia. Diz aqui, ó, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então Jesus diz também, da mesma forma aconteceu Noé, aconteceu algo parecido na época de Ló. Já foi mais adiante. O que acontecia? Comiam, bebiam, compravam, agora acrescentou a palavra compravam aqui, ó, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aconteceu mais coisas aqui. Isso está bem mais próximo de nós hoje, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu todo. Nós vamos ter que sair também de Sodoma? O que é que vocês acham? A Bíblia diz que tem que sair. Só que a Sodoma faz parte de algo maior, que a Bíblia diz o quê? Que é a Babilônia. Ó. Mas Deus diz que nós vamos ter que sair. Apocalipse 18, né? Deus diz assim, ó. Sai dela, né? 18, ó. Apocalipse 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Dizia o quê? Clamou fortemente com grande voz. Caiu a grande Babilônia. E tornou-se morada de demônios. Sodoma faz parte de Babilônia? Faz, porque Babilônia significa confusão. Confusão o quê? Tudo que é
contrário à vontade de Deus. É confusão. Tornou-se morada de demônios, ou seja, os demônios passaram a controlar a Babilônia. Coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. E que diz aqui, quem participou dela? Aqui, ó, todas as nações, no verso 3, beberam do vinho da ira de sua fornicação. Os reis da terra fornicaram com ela. Então os reis vão fazer parte disso, estão fazendo parte. Os mercadores da terra se enriqueceram com abundância. Então as pessoas que compram e vendem são ricas, vão se enricar junto com a Babilônia. Estão se enricando, já estão ricas, na verdade. Mas Deus diz para você hoje, assim como diz também para Ló. Olha o que fala no verso 4. E saiu outra voz do céu que diz, sai dela, povo meu. Sai de onde? Da Babilônia. Sai da confusão, meu irmão. Para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Então, assim como Ló teve que sair, nós também devemos sair. Eu já tive que sair, Deus já me chamou para sair, e eu estou saindo. Sabe por quê? Porque a Babilônia é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Deus diz, homem casa com homem. Deus disse isso? Não. A Bíblia diz lá em Gênesis, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E os dois se unirão e se tornarão o quê? Uma só carne. Então, homem casar com homem é o quê? Confusão. Faz parte da Babilônia? Faz parte da Babilônia. Outro exemplo, Deus diz, comerás dos alimentos dos animais o quê? Puros. Deus disse que animais são esses? Deus diz. Está lá em Levítico 11. O 11 é 18. Mas está lá escrito. Aí você come agora qualquer coisa que se move ou até que não se move. Você está fazendo parte da Babilônia? Tá. Deus disse que é o dia que deve ser guardado. É o sábado. Você, não vou guardar sexta-feira ou qualquer dia ou dia nenhum. Você está fazendo parte da Babilônia? Tá. Você está no meio da confusão. Porque Deus falou o dia. Qual é o dia? É o sétimo dia. Então, assim como Ló teve que sair, você vai ter que sair também. Porque vai chover fogo do fogo do céu, fogo e enxofre, assim como a época lá ocorreu lá. Ainda tem mais, a Bíblia diz lá em Judas que o fogo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra é um fogo eterno. Alguns dizem, mas esse fogo eterno vai consumir a eternidade. Não, a Bíblia não diz isso não, viu? A Bíblia diz que o fogo é eterno é porque uma vez lançado esse fogo, nada mais vai impedir dele consumir o que tem que consumir. Sabe por quê? Olha o que diz aqui. Judas 1, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo-se entregue a fornicação, como aqueles, fornicação, tá vendo como é a relação sexual? E ido após outra carne. O que é ido após outra carne aqui? A Bíblia diz que qual é a carne que você tem que ir? Homem se une com mulher. Aí a Bíblia diz Romanos que você ir a outra carne é o quê? Aqui fala dos anjos que foram após outra carne. Ou seja, novamente está dando uma pista aqui que anjos podem ter tido relações com mulheres. Foram postas aqui, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra é chamado o que aqui? Fogo eterno. Aí eu lhe pergunto, esse fogo ainda está lá hoje? Que alguns dizem, não, o fogo da Bíblia lá em Apocalipse é um fogo eterno. Lançar no lago de fogo eterno, que vai durar todo o tempo. Ainda tem fogo lá em Sodoma e Gomorra? Não tem. Mas o fogo é eterno por quê? Porque ele consumiu tudo que tinha que consumir. E as consequências desse fogo são eternas. É isso que a Bíblia revela. Então Jesus falou, né, que assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. A próxima, né? Um dos sinais da vinda de Jesus é o quê? É você apoiar, é você participar de questões relacionadas à fornicação e relações com pessoas do mesmo sexo. Eu digo para você claramente, isso aí não tem dúvida. Outra, ser continuamente má a sua mente. E você está fazendo parte da Babilônia. Isso são sinais da época de Noé e sinais da época de Ló. 1 Pedro 3,20 diz algo mais. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes.
Quem é esse povo que foi rebelde? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então o quê? Os povos da época de Noé foram rebeldes. Deus foi longânimo. Deu quanto tempo? A Bíblia diz que foram 120 anos, né, que Noé passou construindo a arca e pregando o evangelho. Enquanto se preparava a arca. 120 anos não é pouco não, né? Na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Somente 8. Ah, porque Deus selecionou 8? Não. Porque só 8 aceitaram o chamado de Deus. Isso, meus irmãos, já mostra também que no tempo do fim, dentre esses bilhões nós temos aí, né? 7 bilhões, vai ser uma minoria que vai aceitar. Nós já estamos vendo. Já é uma minoria que aceita. Às vezes eu estou falando para você isso aqui e você está achando que isso aqui não tem nada a ver, né? O que importa é a economia, o que importa é a pandemia, né? O que importa é quem é o presidente, quem importa é quem está no poder, né? E você às vezes não está nem preocupado, né? Ou quem está comendo ou se não está comendo, né? Se você tem pão, não tem pão, ou se tem alimento, não tem alimento. Às vezes a gente está, né? Como diz, comendo, bebendo, casando, dando casamento, comprando, vendendo, né? Plantando, edificando. Isso, Deus é contra isso aí? Não. Mas isso aí é tudo, tem que ser tudo na sua vida? Esse é o nosso maior erro. Sabia? E Satanás gosta disso. Você deixar para trás e de lado a longanimidade de Deus e o evangelho que vai te garantir a salvação. Infelizmente é isso, meus irmãos. Ainda tem alguns, meus irmãos, que falam, né? É difícil. É difícil. Alguns apoiam o socialismo. Meus irmãos, leia a história da criação do socialismo. Karl Marx odiava Deus. Criou o socialismo para se opor à religião cristã. Você pode ver em lugares onde o socialismo se estabelece a perseguição contra o cristianismo. China, Rússia comunista, né? Todos os países comunistas, eles perseguem o cristianismo. Porque foi criado para se opor ao cristianismo. Aí, pior é que ainda tem alguns de nós que dizem que somos cristãos e temos, né? Gostamos do socialismo. Ainda chega a ponto de dizer que Jesus era socialista. Meu Deus do céu. É falta, né, de leitura para saber a verdade de fato. Eu recomendo você ler e investigar antes de você ficar com seus pensamentos. Jesus nunca foi socialista. Jesus é o quê? É o Criador. Ele é Deus. No céu não existirá socialismo. Não existirá igualdade. No céu haverá Deus, o governo de Deus. Lúcifer queria participar do governo de Deus e Deus não permitiu. Então não existe democracia, não haverá democracia no céu não, meus irmãos. De fato, a democracia foi criada como mais uma das formas de engano de Satanás. O governo de Deus é o único governo, meus irmãos, que funciona. Não existe, não se iludam. Não é o governo humano. Né? Enquanto nós tivermos o governo humano, a democracia é o que mais permite que nós vivamos, né, com um certo grau de liberdade. Pode olhar. É por isso que, seja o que for, apoie a democracia. E eu vou dizer, eu luto contra o socialismo. Porque o socialismo, ele se declarou opositor ao cristianismo e a Deus. Então, eu não posso estar do lado desse, infelizmente. Ou, na verdade, felizmente. Né? Não dá para a gente ficar de dois lados. Ou ficar neutro nessa situação. Por isso que tem irmãos nossos, né, como na China e outros lugares, sofrendo. Porque estão pregando o evangelho. Estão em campos de concentração. E alguns dizem que é campos de educação. Né? Converse com os irmãos e as pessoas que são cristãos desses países. Para você ver como está a situação. Então Deus decidiu fazer uma aliança com Noé e quer fazer uma aliança com você também. Gênesis 6, 17 e 18 diz: porque eis que eu trago Noé. Noé andava com Deus, então Deus conversa com Noé. Eis que eu trago, Noé, um dilúvio de água sobre a terra. Quem é que sabia o que era dilúvio? Só Deus.
quando Deus chega e fala para nós, meus irmãos, muitas coisas nós não sabemos, nem conhecemos. Quando Deus falou para Adão e Eva, se comer do fruto vocês morrerão, não existia morte. Quem é que sabia o que era morte? Só Deus. Mas quer dizer por isso que Deus estava mentindo? Não, Deus não mente, meus irmãos. Deus não mente. Então Deus falou, vai haver o dilúvio. Nunca tinha acontecido o dilúvio. Deus sabe o que é dilúvio. Só Deus sabe o que é o dilúvio. Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Aí Deus está explicando as consequências do dilúvio. E que há na terra vai expirar. Então o que está na água morreu? Não. O que está na água não morreu, não. Os peixes não morreram, não. Mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, meus irmãos, Deus quer que nós, como chefe da família, levemos a nossa família junto conosco para o céu. Assim como Noé fez. Tinha problema na família? Tinha. Nós podemos ver depois que existiram vários problemas. Mas, entre os problemas, nós não podemos agora deixar de estar com Deus. Por causa dos problemas. Isaías 53 diz que Jesus, meus irmãos, cumpre a aliança. E diz lá, ele, Jesus, verá o fruto do trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, Jesus, que é o servo, o justo, justificará muitos. Mas aqui não fala todos. Tá vendo? Assim como ele justificou quem aqui? Noé e sua família. Jesus não vai justificar todos. Não é porque Jesus não pode justificar, porque para você ser justificado, você tem que aceitar Jesus. Você tem que fazer parte da arca. Tem que entrar na arca. E a arca é a igreja. E diz aqui, Jesus vai justificar muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus leva a nossa iniquidade, uma vez que nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos Jesus repartir com ele o despojo. E é o despojo, somos nós. Porquanto Jesus derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Então, olha, meu Deus, como é que diz aqui? Isaías existiu quantos anos antes de Jesus tendo vindo como ser humano? E já estava revelado em detalhe. Jesus foi contado com os transgressores. E morreu entre dois transgressores. Mas diz aqui, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Aqui não fala de todos. Alguns, Jesus morreu e vai salvar todos. Não, aqui a Bíblia não diz isso, não. De muitos. E intercedeu pelos transgressores. Não confunda. Se todo mundo tivesse aceitado a mensagem de Noé, talvez nem tivesse ocorrido o dilúvio. Mas a realidade não é essa. Da mesma forma é o Evangelho. Nem todos vão aceitar o Evangelho. E aqui vem um detalhe, né, sobre a questão do arco-íris. Deus diz que ia colocar um sinal da aliança. No original fala sinal da aliança. E disse Deus, este é o sinal da aliança. Está lá em Gênesis 9, 12, 3. Que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Para quanto tempo? Gerações eternas. Vai continuar para a eternidade. Lá no original fala, o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, o arco é de Deus. Só que acontece, tem algumas versões de Bíblia que falam arco-íris. Ó. Alguns nem sabem o que significa arco-íris, né? Íris, né, era a personificação, ó, do arco-íris. A mensageira do Deus. É uma deusa. Íris. Como arco-íris para unir a terra e o céu. Íris é a mensageira dos deuses para o ser humano. Imagine. O arco é de Deus ou é da deusa Íris? Aí nós chamamos arco-íris. Eu, às vezes, né, pego nisso, né? Mas porque nós estamos, meus irmãos, nós nascemos na Babilônia. Nós nascemos na confusão. E alguns aproveitaram para fazer algumas traduções da Bíblia, né? Para causar mais confusão ainda. Como essa, né? Arco-íris. Nunca foi arco-íris, e sim arco de Deus. O arco de Deus. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. E eu vou dizer para vocês, algumas versões da Bíblia não são boas traduções. Recomendo que você tenha mais de uma Bíblia. Ou que aproveite seu tempo e estude a versão original do que está escrito para você entender melhor.
Porque senão você pode ter dificuldades de entender e pode se confundir em relação ao que é a verdade. Mas quer dizer que Deus permitiu que houvesse problemas, né, de tradução na Bíblia, senhor? Por que não? Mas quando você lê a Bíblia, diversas passagens, você vai descobrir que isso aqui não pertence. É por isso que eu estou lhe falando aqui, que não pertence. Deus é sábio demais de errar. E aqueles que querem a verdade, eles vão descobrir a verdade. E diz mais, Gênesis 9, 16, 17. Este estará o arco nas nuvens e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna. Então Deus fala de uma aliança o quê, meu irmão? Eterna. Por que a aliança é eterna? E Deus fala que vai fazer aliança com Noé. Desde quando essa aliança existia? Desde que o homem foi criado? Antes que o homem foi criado. Isso é eterno. Mas ela passou a existir a partir do homem a vigorar assim. Então a aliança que Deus fez foi com Adão e Eva, meus irmãos. E aí, de Adão e Eva, Deus foi passando para cada um daqueles que continuaram crendo no Evangelho. E diz mais, Hebreus 13, 20, ó, por isso que eu falo aqui, ó, Hebreus 13, 20, olha, isso é fantástico. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, ó, sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor dos ovelhas. Então o sangue de Jesus é o sangue que garante a aliança eterna. É por isso, meus irmãos, que Deus vai esperar até o último ser humano tomar sua decisão. Aí a Bíblia diz que virá o fim. E eu digo isso, sabe por quê? Porque Apocalipse 14, 6 e 7 fala de novo, além da aliança de Deus ser eterna, e o sangue da aliança também é eterno, Deus fala também de um evangelho eterno. Ó. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha, anjo significa mensageiro, tinha o evangelho eterno. O evangelho eterno, alguns só dizem que o evangelho vem só quando Jesus veio. A partir de Jesus é que o evangelho, a Bíblia está dizendo que ele é eterno. O que Noé falou para as pessoas era evangelho? Era. Boas novas. Noé, Matusalém, né? Sete, Enoque, todos eles estavam pregando o evangelho, sim. Porque eles falavam da futura vinda de um Salvador. É o evangelho eterno. Para proclamar os que habitam sobre a terra. Proclamar o quê? Do evangelho eterno. Se é eterno, então isso aqui vai durar a vida toda, né? Toda nação, tribo, língua e povo dizendo com grande voz, ó, temei, qual é o evangelho? Temei a Deus. Então a gente tem que ter temor, respeito a quem? A Deus. Dai-lhe glória. Como é que nós damos glória a Deus? A Bíblia diz que os animais, as criancinhas de peito, dão glória a Deus. Oxe, por quê? Porque eu já expliquei alguns estudos. Porque se você cumpre o papel para qual Deus te trouxe à existência, você está dando glória a Deus? Sim. Eu, Pedro, estou vivendo como homem, cumprindo o propósito que Deus me trouxe à existência como homem. Eu estou dando glória a Deus? Estou dando glória a Deus. Então, meu irmão, a coisa é muito séria. Quando você toma uma decisão de dizer, olha, Deus me criou homem, mas eu vou ser mulher agora. Você está dando glória a Deus? Não está, tá bom. Os céus e a terra glorificam a Deus, glorifica. O sol, a luz glorificam. Por quê? Porque eles cumprem o papel para o qual Deus trouxe eles à existência. Isso é da glória. Porque Deus diz, por que nós temos que fazer isso? Porque vinda a hora do juízo. Vai haver um juízo similar ao que aconteceu na época de Noé? Sim, vai haver. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. Onde é que está escrito? Leia Êxodo 20, verso 8 em diante. Está justamente o quarto mandamento. Ele diz que quem deu o quarto mandamento foi aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós estamos esquecendo muita coisa, né? Nós estamos envoltos em muita confusão. É por isso que diz a Bíblia aqui que ficou somente Noé. E a palavra ficou aqui, ó, é interessante. A gente tem que aprofundar mesmo. Né? Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus foram extintos da terra. Mas foram extintos todos? Não. Teve uns remanescentes dos animais e da humanidade. Porque Deus tem graça e misericórdia.
Aqueles que aceitam a misericórdia e a graça de Deus, Deus não vai deixar você perder, não. Ainda tem mais, ó. A arca tinha animais e tinha mau cheiro? Tinha. Esse monte de animais não tinha mau cheiro dentro da arca? Tinha. Tinha gente bruta? Tinha gente bruta. Tinha seres brutos dentro da arca? Tinha. Da mesma forma, é a igreja hoje. Alguns acham que a igreja é um lugar puro e santo, né? Se os irmãos não fazem nada de mal comigo, nem você está se iludindo, irmão. A igreja tem mau cheiro, tem problemas e defeitos. Mas é o único lugar onde Deus diz que nós devemos estar para ser salvos. A igreja. E a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Da mesma forma com Noé. Tiveram que suportar os animais suportar também os homens que estavam lá, durante 150 dias. Ainda ficaram mais tempos ainda depois. Todos os seres vivos aqui, diz, foram exterminados da face da terra. Está lá na NVI. Tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu. A mesma passagem, só que aqui está explicando um pouco mais detalhes. Só restaram, então no original fala restou, ficar ou restar, aqueles que com ele estavam na arca. Quem são esses restantes? É a mesma palavra, sabe o que? No original, de remanescente. É o que resta, remanescente. Miqueias 5,8, Deus diz que vai ter um remanescente, meus irmãos, tanto do Israel sanguíneo, como do Israel que aceita Jesus pela fé. Deus vai ter um remanescente, Deus falou que vai ter. E diz aqui, o restante de Jacó estará entre os gentios. Vai ter um restante de Jacó entre os gentios, sim. Eu suspeito que isso faça parte desse grupo também. Eu seja descendente de Israel. No meio de muitos povos, esse restante vai estar. Como um leão entre os animais do bosque. Como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. Então Deus diz que vai ter um remanescente de Jacó entre os gentios. E ele existe. Não se iluda. Sofonias 3,13 diz também, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Aqui já é mais amplo. Aqui já envolve os descendentes sanguíneos como os não sanguíneos que pertencem a Israel. Que diz que eles não vão cometer iniquidade. Isso aí é quando? Isso é quando nós formos transformados. Nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Essa passagem é bem parecida, sabe o quê? Com a passagem lá do Apocalipse 14, 7, na verdade, que fala sobre os 144 mil. E diz que eles não macularam sua boca, É interessante, Aqui diz claramente sobre os 144 mil, que eles, eles é um povo, que fala até que eles não têm mácula. É muito profundo isso aqui, meus irmãos. Muito profundo. Deus diz que esse grupo estará na volta dele. Na segunda vinda, quando Jesus estiver voltando. Vai ter um grupo dentre os salvos que vai ser os 144 mil. E esse grupo é similar a esse remanescente aqui. Que nós lemos aqui. São coisas fantásticas que Deus promete. E ele diz, mas do meio de tanta confusão, de tanto crente com problema, Deus vai suscitar aqui gente assim. Vai. Deus vai suscitar um grupo que vai honrar o nome dele e vai alcançar essa condição. Deus não mente, Então, eu não tenho dúvida. Como Deus não mente, Aqui, eu acho que é 14, Deixa eu ver, 14. Essa passagem que eu estou procurando aqui, Ok, olha, meu Deus do céu. Isso aqui, meus irmãos, é profundo. Mas dentre os salvos vai surgir esse grupo aqui, Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus.
Diz mais aqui, ó, eles não são contaminados com mulheres porque são virgens. Alguns dizem aqui, algumas interpretações dizem que mulher aqui é igreja, né? Outros veem a interpretação como se fosse realmente pessoas, homens que não casaram, né? E aí eu não vou dizer para você qual é a interpretação correta. Eu sei que é o seguinte: eles serão similar ao que está em Sofonias. Não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Nós, da condição que nós nos encontramos, Deus vai nos fazer alcançar isso aqui, meus irmãos. Louvado seja nosso Deus. Jeremias 50:20 diz: naquele dia, naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, ó, e não será achada. Meus irmãos, Deus é fantástico. Deus vai nos fazer chegar a esse nível aqui. Os pecados de Judá mais não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Nós somos chamados para ser o remanescente. Você sabia? Nós somos chamados. Você foi chamado. Você não está ouvindo isso aqui de graça, não. Deus está te chamando. Não sou eu, não. Miqueias 5:7 diz: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como um chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem. A gente não espera pelo homem, meus irmãos. Nem aguarda filho dos homens. Nós aguardamos em quem? Em Deus. Sabe por quê? Porque vai haver um julgamento e está muito próximo. E no meio desse julgamento diz que Satanás vai lutar contra o remanescente. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. Ao remanescente, de novo, é o restante. Assim como na época de Noé também vai ter um restante antes de Jesus voltar, na segunda vinda de Jesus. Quem são esses grupos? Eu falei para vocês que a Bíblia diz quem são. Alguns dizem, não diz quem é, não. A Bíblia diz quem é, sim, meus irmãos. Porque eu não era cristão, eu não era, na verdade, adventista. E eu li isso aqui e já entendi. Está escrito. Ó. Quem são essas pessoas? Os que guardam os mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Você sabe, é o que está lá em Êxodo 20. E quais outros mandamentos? Tem as leis também de saúde, tem. Tem as leis que Deus deu também. Então, mandamentos também. E tem o testemunho de Jesus. A Bíblia diz que o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Apocalipse 19, né? Fala que o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Ó. 19:10, né? Olha, vamos ver aqui. Lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faça tal, né? O profeta viu um anjo e se lançou aos pés para adorar, mas o anjo diz, olha, não faça isso. Sou teu conservo, sou teu irmão e de teus irmãos, que tem o que? O testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? É a Bíblia, meus irmãos. Essas são as escrituras. É o que nós chamamos de Novo e Velho Testamento. Então, nosso sinal do remanescente é o quê? Decidir guardar os mandamentos de Deus. Porque a gente não é perfeito. E decidir seguir a Bíblia, meus irmãos, como está escrito. Nós estamos fazendo isso. Eu tenho lutado para fazer isso, sabe por quê? Porque como cientista eu tenho lido algumas coisas, né, que está na Bíblia, diz uma coisa, e a ciência diz outra, que eu aprendi. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que a lua tem luz própria. Está lá em Gênesis 1:16. Mas ensina para a gente que a lua não tem luz própria. A Bíblia diz que o sol se move e para junto com a lua. Está lá em Josué 13. E alguns interpretam, até cristãos, que quem se move é a terra. Porque tem um modelo ali ao centro que diz que a terra se move em torno de si mesmo e se move em torno do sol. Eu já fiz algum estudo mais aprofundado. Tem aí os estudos Arque. É só você procurar no meu canal sobre esse tema. Às vezes a gente, né, nem percebe que estamos em contraposição ao que Deus fala na Bíblia. Olha, eu aprendi o seguinte, eu vou seguir o que está na Bíblia. Mesmo sem entender tudo. Mas eu sei que Deus não mente.
Apocalipse 14, 6, 7 diz que chegou a hora do juízo. Nós temos que aprender a adorar a Deus. Como é que nós adoramos a Deus? Confiando nele, respeitando ele e seguindo o que ele diz. Sabe o que diz isso? Eu estou dizendo isso? Porque no juízo a Bíblia diz, ó, João 5, 26 e 27. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, foi Jesus que falou isso aqui. Ó. O Pai tem vida em si mesmo. Alguns dizem, sim, o Pai é Deus, o Pai é eterno, é imortal. E o Filho? Não, o Filho foi criado. O Filho passou a ser, tornou-se Deus. É mesmo? Pois Jesus não disse isso não. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Por que deu ao Filho? Porque o Filho é o quê? Filho do homem. Jesus, sendo Deus, é imortal, mas um ser humano não é imortal. Mas quando Jesus se torna humano, é o Deus que se torna humano, mas aí é o humano que também agora tem vida em si mesmo. Porque ele sempre foi Deus e agora tornou-se humano. Então agora existe um ser humano que tem vida em si mesmo. Quem é? O Filho do homem, o próprio Jesus. E diz que Jesus deu-lhe, né, o poder, né, Deus o Pai, né, no plano da redenção, deu o poder de Jesus exercer o juízo, ou seja, julgar a todos, porque é o Filho do homem. Por quê? Porque ele tornou-se humano e ninguém pode dizer que ele não sabe o que o ser humano passa. Ninguém pode dizer isso, porque ele tornou-se humano. Então a Bíblia diz o quê? Tiago 2,12. Falai e assim procedei. Alguns dizem, mas não tem. Não se fala sobre os mandamentos no Novo Testamento. Não fala não. Olha essa passagem aqui. Assim falai, assim procedei. Como devendo ser julgados. Não falei do julgamento? Vai ser julgado baseado em quê? Para você ser julgado tem que ter uma lei, igual a Constituição nossa, que não está sendo seguida. Foi criado um Supremo, né? Infelizmente botaram o nome de Supremo, às vezes a pessoa pensa que o Supremo está acima da Constituição, que criou o próprio Supremo. E aí agora eles interpretam, né, a Constituição da maneira que eles acham. E o que está escrito lá não tem mais validade. Sabe o quê? Liberdade e direito de vir, liberdade de culto, está lá escrito claramente. Eu já li também. Só que ele diz, não, os governos, né, estaduais em função de pandemia pode decretar e mandar fechar. E pode impedir seu direito de vir por causa da saúde. Onde é que está escrito na Constituição que a saúde está acima das cláusulas petentes? Não está, não. Mas é o que está acontecendo. Então nós vamos ter uma lei que vai ser o padrão de julgamento? Tem. A Bíblia chama o quê? Lei da liberdade. Se você ler no capítulo lá, diz o quê? Não matarás, não adulterarás. Quais são a lei? Os 10 mandamentos. Apocalipse 20, de 11 a 14, fala justamente disso. Vinha um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. Tem livros que resistem o quê? A nossa história. E tem um livro chamado Livro da Vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, o julgamento é segundo as obras nossas, claro. Mas para que foi aberto o livro da vida? Porque Deus vai ver o quê? Olha o que diz a Bíblia aqui. Eu não vou entrar nessa parte aqui, sobre o lago de fogo e enxofre, né? Porque nós já falamos, né, que esse fogo aqui é o fogo similar ao fogo eterno de Sodoma e Gomorra, que vai consumir. E inferno aqui, no original, a palavra não é inferno, é Hades, né? E a morte aqui também não é nome morte, é Hades, né? Então, é os deuses, né, do passado. Para mim, está relacionado com os deuses, né, do passado, porque esses deuses do passado, na verdade, são demônios que eram adorados no Egito, na Grécia, pelos povos sumérios, eram adorados e vão ser adorados ainda, se já não estão sendo adorados agora. Então aqui, Romanos 8:1 diz: portanto, meus irmãos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Vão ser abertos livros com a nossa história. Nossa história vai mostrar os nossos pecados? Vai. Basta um pecado, eu estou condenado, estou condenado. Um pecado só. Para Adão bastou um. O pecado já entrou na humanidade. Então como é que diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
É porque nós estamos em Cristo Jesus. Como é que nós estamos em Cristo Jesus? A Bíblia diz. Na verdade, vos digo, Jesus fala, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouve a palavra e crê. Não entrará em condenação. Ou seja, condenação é porque houve um julgamento. Esse julgamento segundo as obras. Segundo as obras é o julgamento por um pecado, a gente foi condenado. Mas se eu estou com Cristo Jesus, eu não vou ser mais condenado. Mas por que eu não vou ser condenado? A Bíblia diz que você passou, na verdade, Jesus fala, da morte para a vida. Aí Mateus 10,32 diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Como é que Jesus vai nos confessar? Jesus disse, se você crer em mim e aceitar e permanecer comigo, eu vou confessar você perante meu Pai. Para que Jesus vai confessar? Sabe por quê? Porque se Jesus não confessar nosso nome, nós seremos condenados. Como é que Jesus vai nos confessar? A Bíblia diz aqui, Apocalipse 20:15, dá uma pista. Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, na segunda morte. Não foi achado escrito no livro da vida. Como é que você é lançado no livro da vida? A Bíblia diz, quando você aceita Jesus como Salvador. Aí, quando for aberto o livro da história da sua vida, vai ser checar se seu nome está no livro da vida. E Jesus vai dizer, não, esse aqui, Pedro, ele me aceitou. E ele foi fiel, andou comigo até o fim. Então, esse aí está liberado. Esse aí não vai ser condenado, não. Eu já morri por ele. É por isso que Jesus disse que vai confessar o seu nome. A coisa é séria, meu irmão. É por isso que Jesus fala aqui, em Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Quem vai nos dar essa veste? Jesus. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus, quem risca o seu nome, quem risca? Jesus. Então, seu nome pode fazer parte do livro da vida? Pode, quando você aceita Jesus como Salvador. Mas pode ser retirado? Pode. Se você não permanecer e for fiel até o fim, seu nome é arriscado. E aqueles que o nome nem foram riscados já estão condenados. Olha o que diz aqui. Se o nome não está no livro da vida, você já está condenado. Todos nós já estamos condenados. A nossa chance é nosso nome fazer parte do livro da vida. E aí Jesus disse, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, meu Senhor. Você, meu irmão, está sendo convidada hoje a fazer parte da igreja de Deus e confessar seus pecados, aceitar Jesus, ser batizado se você não foi ainda, para que seu nome faça parte do livro da vida. Mas não é tudo, não. Você tem que Jesus permanecer fiel até o fim. É o que Jesus fala aqui, em Mateus 24:13. Diz Jesus aqui. É o último conselho, as últimas palavras que nós vamos ler hoje. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que você possa perseverar até o fim. Eu estou lutando e vou lutar até o fim. Deus esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Graça e paz de Deus para ti. Eu desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado, que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Deus nos abençoe.